A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Quero compartilhar com você um texto das Escrituras que se encontra aqui em 2 de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Vamos ler o verso de número 14. Diz assim: Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro está querendo alertar o seu povo, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, ele fala sobre o dia do Senhor, né? É um texto que ele é propício para o povo de Deus em todo o tempo, porque leva a igreja a refletir, leva o povo de Deus a refletir nos dias em que está passando. Esta já era a segunda carta que Pedro estava escrevendo. Ele diz aqui no capítulo 3 e no versículo 1: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Pedro quer despertar a mente dos cristãos para que se recordem. Versículo 2. Se recordem do quê? Versículo 2. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, Pedro está chamando o povo a pensar, despertar sua mente para as palavras proferidas no passado pelos profetas e pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui, antes de tudo, versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Então Pedro quer despertar acerca de zombadores que estavam ali proferindo algumas coisas contra a mensagem dos profetas e dos apóstolos. Olha o que ele diz, versículo 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então a palavra que esses escarnecedores, esses zombadores estavam pregando, né, estavam difundindo no meio do povo, a mensagem é que a vinda de Jesus estava demorando. Ou seja, a segunda vinda, né? Porque Jesus já veio uma primeira vez e morreu numa cruz e ressuscitou e foi elevado às alturas. Está preparando o lugar para o povo de Deus e ele vai voltar para buscar o seu povo e estabelecer o seu reinado aqui. Então, Pedro está tentando o povo para as palavras dos profetas, para as palavras dos apóstolos. Mas estavam ali escarnecedores, pessoas falando que Cristo estava demorando para vir. Hoje também, quando se fala da volta de Cristo, você percebe que muitas pessoas não acreditam nisso. Seja porque desconhecem as Escrituras, não servem a Cristo, ou não se aprofundam na palavra de Deus. Então muitas pessoas não acreditam verdadeiramente que Jesus vai voltar. Já naquela época existiam alguns homens escarnecedores, alguns zombadores, dizendo que isso era conversa furada. E hoje nós podemos perceber que muitas pessoas também não acreditam nisso. Acham que Jesus não vai voltar. Mas olha o que o apóstolo Pedro diz. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Aqueles falsos profetas estavam dizendo, aqueles falsos anunciadores ou zombadores da palavra, eles achavam que o mundo, desde que foi criado, não havia acontecido nada e Jesus não ia voltar. Mas Pedro está dizendo aqui que não é bem assim. Ele fala aqui, desde que o mundo foi formado, né? Versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então
Então houve um fato que aconteceu na história da humanidade. E esse fato foi o quê? Esse fato foi o dilúvio. Pedro aqui está querendo dizer a respeito do dilúvio. Enquanto os zombadores diziam que nada havia acontecido, eles estavam, na verdade, equivocados. Já havia acontecido um dilúvio aqui. Deus, lá no passado, estabelece um dilúvio, onde toda a raça humana ela é totalmente dizimada da terra, ficando somente Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas se salvaram naquele dilúvio e mais alguns animais que Deus havia permitido ali, dito que entraria também na arca. Noé pregou ali a palavra de Deus, falando que Deus mandaria um dilúvio por causa do pecado da humanidade, que o pecado chegou a níveis extremos ali. A iniquidade do homem havia chegado a níveis extremos e Deus estabelece o dilúvio. Mas muitos ali não creem, praticamente ninguém acreditou na mensagem de Noé, a não ser os seus próprios familiares. Quando Deus mandou o dilúvio, a arca já estava pronta. Noé, com a sua família, entrou na arca e alguns animais, e toda a raça humana foi dizimada pelo dilúvio que caiu sobre a terra. E aqui, esses zombadores haviam se esquecido desse fato. Mas Pedro está trazendo a memória dos crentes, para que os crentes fiquem realmente atentos sobre a promessa da vinda de Cristo. Ele continua dizendo, versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então Pedro está dizendo que haverá um novo juízo sobre a terra. E Pedro está dizendo aqui que pela mesma palavra, ou seja, pela mesma palavra do Deus que mandou o dilúvio, pela mesma palavra desse Deus, né, agora existem, né, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então haverá um outro dia de juízo sobre a terra. E Pedro está alertando o povo, vocês precisam ficar atentos a respeito disso. Versículo 8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo do homem não é compatível ao tempo de Deus. O homem vive no Cronos. O homem, ele é suscetível ao tempo, Cronos. Deus não. Pedro está querendo dizer aqui que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus vive no Kairos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. É o tempo totalmente diferente do tempo do homem. E há alguns teólogos que dizem que o Kairos significa a ausência de tempo. Ou seja, Deus trabalha na ausência do tempo. Deus trabalha nas circunstâncias. Ele está querendo dizer aqui, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Pedro está falando, você acha que está demorando? Mas Deus não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Então o que Pedro está querendo dizer? Que Jesus não voltou ainda porque Deus está sendo paciente para com a humanidade. A paciência de Deus está aguardando a vinda de Cristo. A paciência de Deus. Deus é paciente. Ele diz aqui, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça, mas Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que existe a pregação do Evangelho, é por isso que a igreja está pregando a palavra de Deus, para que o maior número de pessoas possíveis se converta ao Senhor Jesus Cristo, sejam salvos pela obra expiatória do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Deus está sendo paciente para com a humanidade. A paciência de Deus está sobre a terra. É por isso que Jesus ainda não voltou.
E no versículo 10 ele diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Ele está falando assim, Deus está sendo paciente, por isso não mandou Jesus, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Certamente virá. E como um ladrão vem? Ele não avisa, ele não diz quando virá. Ele espera o melhor momento para atacar. Deus não avisará quando Jesus voltar. Alguns fatos acontecerão. Pelo que nós entendemos, muitos fatos que precedem a volta de Cristo já aconteceram. Alguns estão acontecendo. Mas certamente Jesus virá. Ele diz aqui, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Olha as coisas que acontecerão na vinda do Senhor Jesus. Fiquem atentos. Quem estiver aqui verá coisas terríveis. Eu não quero estar aqui para ver isso. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas você precisa ser a partir de agora? Vivam de maneira santa e piedosa. Primeiro ponto. Viver em santidade. Viver em devoção a Deus. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Quando você vive em santidade, você espera o dia de Deus, você apressa a sua vinda. Viva em santidade. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, novos céus, nova terra onde habitará a justiça de Deus, virá. Aguardem que virá. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha só. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz. Como você está hoje? Você está em paz? Você está em paz com Deus? Você está em paz com as pessoas ao seu redor? Você precisa estar em paz. Assim que você tem que estar esperando o Senhor, em paz. Imaculados, ou seja, sem pecados. Inculpáveis, ou seja, sem motivo de culpa alguma sobre a sua vida. E ele diz aqui, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Deus, com a sua paciência, não mandou Jesus ainda, esperando que os homens se arrependam e se salvem. Você que está me ouvindo, mesmo que você não seja dessa fé, fique atento, você pode receber a Cristo como seu Senhor e Salvador e fazer parte do povo de Deus e subir com Jesus no dia do Senhor. Fique atento, você que está me ouvindo também, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não serve a Deus. Fique atento, essa palavra também é para você. E ele diz aqui, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro está falando de homens que distorciam a Bíblia. E hoje o que nós mais vemos é pessoas pegarem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e torcerem a palavra. Torcerem. Ou seja, pregando coisas que a Bíblia não diz, que Deus não diz, que Deus não falou, que Deus não ensinou. Tem muitas pessoas fazendo isso nos dias de hoje. Você precisa crer na palavra verdadeira de Cristo. Você precisa ler essa palavra para que você não seja enganado. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque acreditam de quem falam, mas não leem a Bíblia.
Eu estou com a minha Bíblia aqui na mão aberta. Você precisa ler a Bíblia. Se você ler, você vai entender o que Deus está falando. Você é uma pessoa inteligente. Certamente você entenderá o que Deus está falando. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha aqui. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro. Guardem-se, leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus e vigiem. Vejam como está a sua vida, faça uma análise da sua vida. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependa. Porque mesmo que Cristo talvez não volte hoje, não volte amanhã, mas nós estamos sujeitos à morte a qualquer momento. A qualquer momento podemos partir daqui. E se partirmos daqui numa vida que desagrada a Deus, numa vida, infelizmente, de pecado, de coisas erradas que ainda não resolvemos com Deus, nós não seremos salvos. Então você precisa se atentar nessa mensagem. Se arrependa enquanto há tempo. Não perca tempo. Olha o que a palavra de Deus diz. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e decaiam. Fique firme, não caia. Fique firme com Jesus. Não fique pensando em outras coisas que vêm ao seu coração, que muitas vezes tenta te tirar o foco da vontade de Deus para a sua vida. Você precisa focar na palavra de Deus e seguir servindo a Cristo. Versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento é estudar a Bíblia, é orar, é buscar ter comunhão com Deus. Isso é crescer na graça e no conhecimento. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero que você se atente para essa mensagem. Eu quero que você não perca mais tempo. Atente para essa mensagem. Atente para o que a palavra de Deus diz. Não se preocupe com as outras pessoas. Se preocupe com a sua vida agora. Como você está? Você está bem? Você está firmado na palavra de Deus? Você está firmado nas Escrituras Sagradas? A sua vida está em paz? Você está em paz com Deus? Você está em paz com as pessoas que estão ao seu redor? Se você não está em paz com Deus e não está em paz com as pessoas, você precisa arrumar a sua vida. Você precisa resolver esses problemas. Porque o Senhor Jesus certamente voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Você precisa arrumar a sua vida hoje. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo, meu querido. Ouça as palavras de Deus. Ouça as palavras de Deus. Ouça. Tome uma decisão. Hoje. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração nesse dia. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração nesse dia. Mude de vida. Se você não recebeu Jesus, receba Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador e sirva a Jesus. Se você já recebeu Jesus, mas você está desviado, está longe dos caminhos, se você deixou a presença do Pai, volte, se arrependa. Deus certamente te perdoará. Deus certamente te perdoará. Ele espera que você se arrependa, porque
Jesus não voltou ainda, porque Deus quer que todos os homens se arrependam. Deus quer isso. Por isso que Jesus não voltou. Ele está aguardando você. Ele está esperando por você. E você, meu irmão e minha irmã, que está firme, continue firme. Continue firmado no Senhor. Continue lendo a Bíblia. Continue servindo ao Senhor. Continue louvando o nome desse Deus. Se fortalecendo a cada dia na verdade de Deus para a sua vida. Continue. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Fique na presença desse Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.